Muito bem, meus irmãos. Em nome do nosso Senhor Jesus, vamos entrar na presença do Deus Todo-Poderoso. Que Ele, neste momento, venha nos dar entendimento da palavra de Deus. E que todos venham entender a palavra de Deus neste livro a qual nós vamos meditar. Sei que é um livro difícil de compreender, mas para quem tem o Espírito de Deus, ele entende sim. Para quem ainda não tem o Espírito de Deus, é difícil de entender, mas não é impossível. Tem que buscar, tem que pedir a Deus, porque está escrito no livro de Tiago, capítulo 1, que diz: aquele que tem falta de entendimento, peça a Deus, que Ele dá de graça. Então, basta clamar a Deus, porque Ele nos dá, porque Ele é misericordioso. Ele quer que todas suas criaturas entendam a palavra dEle. E este livro pode ser meio difícil de entender, mas nada é impossível para aqueles que querem buscar o Deus Todo-Poderoso. Este livro de Apocalipse é um livro de grande entendimento. Nós temos que buscar, através do Espírito Santo de Deus, a entendê-lo, porque ele é para os finais dos tempos a qual estamos vivendo. Muitas coisas que estão escritas neste livro já aconteceu. Outras não aconteceram ainda. Vão acontecer, porque é para se cumprir as profecias finais dos tempos, a qual este livro foi escrito pelo João, o discípulo amado de Jesus, na ilha de Pátio. Foi escrito, ele estava exilado lá, nessa ilha, preso. E ali, o nosso Senhor Jesus Cristo, enviado, chegado até a ele, mostrou todas essas coisas para que ele escrevesse para esse tempo final a qual nós já estamos vivendo, o século XXI. Aqui faz mais de 2000 anos que Jesus Cristo subiu aos céus. E aqui está a mostra que ele, João, viveu com Jesus terreno, Jesus Cristo como homem. E depois Jesus Cristo apareceu a ele como Deus na ilha de Pátio, para mostrar e revelar as coisas a João dos tempos finais. Portanto, por isso que ele chamou João, discípulo amado de Jesus. E ele mesmo, em espírito, foi até o céu, arrebatado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, a qual mostrou todas essas coisas para que ele escrevesse e viesse dar esses ensinamentos para nós hoje, que estamos vivendo na terra nos dias finais. Porque nós já estamos vivendo nos dias finais do mundo, pelo menos para a igreja. A igreja de Cristo está vivendo os últimos dias na terra, os finais verdadeiros do mundo, de toda a humanidade. Isto ninguém sabe, porque ainda vai acontecer muitas coisas, mas uma coisa eu tenho certeza: os dias finais para a igreja de Cristo já está se acabando. Portanto, nós estamos vendo esses sinais a qual Jesus Cristo nos alertou que ia acontecer tudo isso. Filho contra pai, pai contra filho, terremoto, maremoto, fome, guerra, tremores de terra, doenças incuráveis. Aí estava nas portas o Filho do Homem para arrebatar a tua igreja. Mas ele acrescentou: mas ainda não é o fim das dores, é somente o começo. Certamente ele estava falando isso para a tua igreja, que vinha arrebatar, para que não passasse pela a grande tribulação,
mas os ímpios, a qual não aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador da tua alma, esses sim passarão pela grande tribulação e verão todos esses sinais a qual está escrito neste livro de Apocalipse, neste momento a qual nós vamos meditar. Espero que vocês venham refletir muito severamente e compreender a parte que nos toca, que nós compreenda a palavra de Deus. Pode ser difícil, mas não é impossível, repito. Nós temos que meditar, ler, meditar muito e muito nesse livro, porque é para nós nos dias de hoje. E eu penso que é mais para a Igreja de Cristo ficar em alerta, porque sabemos que Jesus Cristo está voltando para nos arrebatar da terra para o céu. Isso é muito importante, meus irmãos, que vocês todos entendam o significado deste livro dos finais dos tempos, a profecia dos finais dos tempos. Portanto, meus irmãos, eu vou agora começar neste livro, um livro maravilhoso, de a gente entender, para que nós se preparem em santidade de espírito, a cada dia, a cada momento, e por todos os dias de nossas vidas devemos preparar nosso espírito, para quando Jesus Cristo voltar, estejamos nós preparados para subir para a nova Jerusalém com Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então sabemos que Jesus Cristo, repito, está nas portas para arrebatar a tua igreja. Quem tem entendimento da palavra de Deus, estamos nós todos os dias nos santificando mais e mais na presença de Deus Todo-Poderoso, para que nós aguarde a qualquer momento a vinda do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo, para que se cumpra todas essas profecias finais deste livro, porque céus e terra passarão, mas assim diz o Senhor, mas minha palavra não passará. Todas elas têm que se cumprir, e já estão todas elas se cumprindo na terra dos viventes, na terra dos seres humanos. Vocês que não dão ouvido à palavra de Deus, vocês estão totalmente enganados. Tem que dar ouvido sim, observar, ler, meditar, para que vocês se preparem para subir para a Nova Jerusalém e não ficar nesta terra para a grande tribulação a qual vem sobre toda a humanidade. Vem tanta dores e sofrimento na humanidade ainda, como nunca houve desde que existe mundo, sofrimento, gemidos na terra. Muita gente vão desejar até a morte, não vão encontrar a morte, vão passar pelos castigos de que tem que passar. É assim que diz a palavra de Deus. Então vocês não podem ter medo de conhecer este livro revelador das coisas finais. Vocês têm que conhecer sim, para se preparar, para se santificar, para chegar mais e mais perto do nosso Senhor, do nosso Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Que Deus venha nos abençoar com essa meditação da palavra de Deus. Deus que nos guarde, Deus que nos dirige, o Espírito de Deus nos prepare, o Espírito de Deus nos santifique neste momento agora. Eu te peço, Senhor Espírito Santo de Deus, venha sobre mim a tua misericórdia, lava-me com o sangue de Cordeiro que verteu na cruz do Calvário. Passa em mim o teu amor, a tua alegria, o teu entendimento, para que eu venha entender a tua palavra, Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor é o único professor dos 66 livros da Escritura Sagrada. Como o Senhor usou vários escritores, profetas e servos para escrever tua palavra. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, em nome do nosso Senhor Jesus, venha me usar agora para passar a mensagem para todos aqueles que querem conhecer a verdadeira palavra de Deus. Eu te peço, Espírito Santo, neste momento agora, em nome do
nosso Senhor Jesus. Me usa com tua sabedoria, com o teu poder da tua palavra. Em nome do teu Filho amado, Espírito Santo, eu te peço, meu Senhor, e te agradeço. Amém. E graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos ouvir agora esta palavra que é muito maravilhosa do poder de Deus. Vamos meditar agora nesse capítulo da palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. E viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por tempo e tempos, e metade de tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardavam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Meus irmãos, esse capítulo ele é muito forte. Esse capítulo está falando de Satanás, a queda de Satanás quando desceu do céu para as trevas. Ele trouxe com a cauda dele, ele trouxe os seus anjos, a qual ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos de Deus. Então, com a cauda, a palavra de Deus fala, com a cauda ele arrastou todos os anjos, que são os demônios que agem na terra. Ele
é irado na terra porque ele sabia e sabe que Jesus Cristo veio, a mulher deu à luz um varão, o próprio Jesus Cristo veio na terra como homem, porque ele é Deus e se fez homem para que viesse redimir toda a humanidade. Porque Satanás já estava na terra atormentando todas as criaturas de Deus. Portanto, quando o homem pecou e caiu no pecado no jardim do Éden, ele deu autoridade a Satanás para agir na vida do homem. Mas Satanás também já sabia que Jesus Cristo vinha para redimir cada um de nós pelo sangue dele, vertido na cruz do Calvário. Portanto, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos redimiu na cruz do Calvário, e Satanás não tem mais autoridade sobre as criaturas de Deus, ou seja, sobre os filhos de Deus, aqueles que se convertem e aceitam Jesus Cristo como seu Salvador. Isto é o mistério de Deus, meus irmãos. Precisa nós estudar muito a Bíblia, meditar e pedir misericórdia a Deus para que Ele venha nos dar entendimento da palavra do amado Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, esse foi esse capítulo revelador. E vamos para o próximo capítulo que nos revela a nossa consciência. Meus irmãos, as coisas é maravilhosa. Temos que entender que a força e o poder está nas mãos de Deus. Muito bem, vamos prosseguir. O livro de Apocalipse, capítulo 13. A besta que subiu do mar. Eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas. Sobre as suas cabeças um nome de blasfémia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como os de urso e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoravam o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoravam a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfémias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfémias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. E alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. A besta que subiu da terra. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava com o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida
da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Meu irmão, isso aqui é para os finais dos tempos verdadeiramente. Vocês viram que, vocês meditando aí na palavra de Deus, vocês viram que a igreja de Cristo nessa época já está no céu? Já está com Cristo Jesus? Isto ele falou, todos esses sinais, essas coisas que vão acontecer, é para a grande tribulação, para os ímpios que ficaram aqui na terra, para aqueles que não aceitaram Jesus como seu Salvador, viveram na rebeldia, na transgressão, viveram naquilo que agrada a carne. Portanto, meus irmãos, este é mais um aviso do Espírito Santo de Deus para toda a humanidade da terra, que aceite Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da tua alma, para que não venha passar por essa grande tribulação, domínio de Satanás na terra por 7 anos. Como 3 anos e meio pela primeira besta que almeja do mar, e 3 anos e meio a besta que sugere da terra. Então, vocês prestem muita atenção esse capítulo orientador da palavra de Deus, para que ninguém caia na armadilha de Satanás, mas que todos meditem na palavra de Deus, e que todos nós juntos vamos estar no reino de Deus, na Nova Jerusalém, participando do banquete do Cordeiro de Deus. Portanto, meus irmãos, este é um aviso. Corremos logo enquanto ainda a porta da graça estará aberta, porque já já a porta da graça vai se fechar e não vai haver mais salvação. Quais? É impossível haver salvação na terra, porque, repito, quem vai dominar por 7 anos é o próprio Satanás, que vai dominar a terra. Ele vai ter autoridade nesse período para que a vingança de Deus caia sobre aquele que não aceitou o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, o teu Filho amado, o nosso Salvador e Salvador do mundo. Este é o princípio das dores, este é o princípio da vingança de Deus sobre os homens rebeldes, transgressores, que não quis saber da grandeza de Deus que nos deu, que foi o teu Filho amado Jesus Cristo para nos salvar. Portanto, meu companheiro, espero que vocês estejam meditando grandiosamente. Aqui está falando claramente de Satanás e de Jesus Cristo, que nos redimiu com o sangue dele na cruz do Calvário. E Satanás irado na terra, querendo servar muitas almas para o reino dele, que é o inferno, o abismo. Então muita gente está caindo, meu companheiro, nas garras de Satanás, nas ilusões do mundo, no pecado, no egoísmo, em tudo que não presta, em tudo que desagrada a Deus e tudo que agrada a Satanás. Portanto, esta é a verdadeira palavra de Deus. Vamos meditar, vamos buscar enquanto é tempo, porque Jesus Cristo está voltando para buscar a tua igreja, e a porta da graça se fechará, e aí é difícil haver salvação na terra, na humanidade. Meus irmãos, vamos seguir em frente aqui com outro capítulo para que nós medite em nome de Jesus. Apocalipse, capítulo 14. O Cordeiro e os seus remidos no monte de Sião. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, que nas suas testas tinham escrito o nome dele e o do seu pai.
E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144.000, que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que, de entre os homens, foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. 3 anjos proclamam os juízos de Deus. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E outro anjo seguiu, dizendo: Caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras os sigam. A ceifa e a vindima. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Lança a tua foice e cega. É já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo, que está no céu, outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: Lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado, fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Meus irmãos, isso é magnífico. Vocês entenderam a palavra de Deus gloriosa?
Porque muitas pessoas falam que vão ser salvos os 24 mil escolhidos de Deus, mas eles não entendem. Não é os 24, esses são os 24 que acompanham o Cordeiro de Deus. Esses foram separados, 24 anciões, porque eles não tiveram nada com mulher da terra. Eles viveram somente para Deus, foi separado para o Cordeiro de Deus. Nós somos diferentes, nós somos a igreja de Cristo. Nós estamos aqui na terra, somos a igreja de Cristo, a qual Jesus Cristo vem buscar nós para participar do banquete dele. E vamos viver com Cristo por toda a eternidade. Não vamos confundir a palavra de Deus, vamos entendê-la, meditá-la, para que nós não caia que tenha nós dúvida de alguma coisa. Não, vamos pedir misericórdia a Deus, que o Espírito de Deus venha nos revelar, para que nós possa entender toda a palavra de Deus em nossos corações, para que nós possa ter a salvação em Cristo Jesus. Jesus Cristo, que nos ajude a entender com o teu Espírito a tua palavra, Senhor. Que nada venha deixar dúvida para ninguém, mas que todos venham meditar e entender esses sinais dos finais dos tempos. É para a preparação da igreja de Cristo, para que nós esteja preparado para o grande dia do arrebatamento da igreja de Cristo. Esse evento vai ser grandioso e maravilhoso para a igreja, e vai ser grande e terrível, grandiosamente para aqueles que vão ficar aqui na terra, para os ímpios que vão passar por toda a cólera de Deus, por toda a ira de Deus, por não ter aceitado o Filho dele, o sacrifício dele na cruz do Calvário. Glorioso, repito, para a igreja que vai subir com Jesus Cristo. E muito tenebroso vai ser este dia para quem vai ficar aqui na terra. Portanto, é bom que todos tenham parte com a primeira ressurreição, que é da igreja de Cristo. A segunda ressurreição é para o juiz eterno, o juiz de Deus, é para toda a humanidade que não aceitou Jesus como Salvador, e a todos aqueles que viveu na lei, que não aceitou a lei do próprio Deus. Esses também vão ser julgados no grande dia da ira de Deus. Portanto, eu lhe digo, meus irmãos, que é bom mesmo é que nós participemos da primeira ressurreição em Cristo Jesus. Medite na palavra do Senhor. Veja, leia as Escrituras, tenha o entendimento de Deus, tenha força para conhecer a palavra. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus entendimento. Todos vocês que querem ser salvos, peça a Deus entendimento. Não discuta a religião, não, isso é que o diabo quer, é que haja religião no meio do povo, para que não haja salvação, porque discutando religião, a salvação está fora em Cristo Jesus, porque a salvação nossa não é através de religião, mas é através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, aonde vem buscar a tua igreja a qualquer momento. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Por isso que eu estou passando este livro dos finais dos tempos, para que todos vocês fiquem em alerta com as grandezas de Deus que vai vir sobre a igreja, e com a ira de Deus que vai vir sobre todo o ímpio, sobre todos aqueles que não aceitaram Jesus como Salvador. Vamos prosseguir aqui, meus irmãos, na meditação da palavra do Senhor, porque é maravilhoso, em nome do Senhor. Apocalipse, capítulo 15. Os 7 anjos com as 7 taças cheias das últimas pragas. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal,
e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo, do testemunho, se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo o sempre. E o templo encheu-se com o fumo da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Meus irmãos, isso tudo ainda vai acontecer. Vocês pensam que isso já aconteceu? Por isso que este livro chama a revelação dos finais dos tempos. Isso nada aconteceu ainda desse capítulo a qual foi revelado para cada um de nós agora. As 7 taças da ira de Deus, é a ira de Deus que vai descer, repito, sobre os ímpios, sobre aqueles que rejeitaram o sacrifício de Jesus Cristo. Essa pode ter certeza, esta vingança de Deus vai estar ainda para vir na face da terra. E toda a humanidade que são rebelde, transgressora, de todos os pecados tenebrosos contra Deus, vai passar por essa cólera de Deus, a ira do Todo-Poderoso. É a palavra de Deus que nos fala. Não esqueça que o próprio Deus falou: céus e terra passarão, mas minha palavra não passará, todas elas se cumprirão. Então, meu companheiro, isto é um aviso do Espírito de Deus para cada um de todas as criaturas da terra. Esta é a revelação dos finais dos tempos. Se eu fosse cada um de vocês que ainda não aceitaram Jesus, neste momento eu confessaria Jesus Cristo agora como seu Salvador e Salvador da tua alma, para que vocês obtessem a sua salvação agora, aí, neste momento, e se rendesse e se entregasse ao nosso Jesus, ao nosso Deus, ao Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra, para que a ira de Deus não venha sobre você. Vocês estão entendendo a meditação da palavra do Senhor? É essa a verdade. É os finais dos tempos, a qual já estamos vivendo. Eu espero Jesus Cristo voltar a qualquer momento, e eu estarei com Ele na Nova Jerusalém. Vocês todos que ainda não aceitou Jesus Cristo, estão todos convidados a aceitar Ele e subir todos nós juntos para a Nova Jerusalém e participar no banquete do Cordeiro de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos prosseguir aqui na meditação da palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 16. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 salvas da ira de Deus. E foi o primeiro, e derramou a sua salva sobre a terra,
E fez-se uma chaga má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua salva no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedoras. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, o Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram, para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. As cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Meu irmão, vocês estão meditando que nem eu estou? Conscientemente do que vai acontecer ainda? Você viu as 7 taças da ira de Deus que ainda vai ser derramada na face da terra? Isto é o começo da vingança de Deus. E ainda tem gente que diz que Deus não é vingativo. Deus se ira todo santo dia quando olha para a terra e vê o homem mau praticando a iniquidade. Porque Deus,
com o resplendor da glória a Deus, da glória dele. Resplandece a cada manhã um novo dia para todas as criaturas da terra. A terra está cheia da glória de Deus e o homem não está percebendo o que Deus nos dá. O homem está fazendo, Deus se irá a cada momento. Meu irmão, reflita nesta palavra. É uma palavra reveladora para cada um das criaturas de Deus. Se vocês meditassem, como eu estou meditando agora, eu te garanto uma coisa. Neste momento aí, agora, você confessaria Jesus Cristo como seu Salvador. Porque tudo isso ainda vai acontecer. Tudo isso que você está ouvindo aí agora, vai acontecer ainda. Porque Deus vai se vingar, sim, dos malfeitores, dos homens maus que estão na face da terra. E todos aqueles mal que já morreram a ira de Deus vai descer sobre eles também, após o ressuscitamento deles. Mas essa ira de Deus, o cálice que vai ser derramado na terra, é para os sobreviventes da época que estiver vivendo, do anticristo na terra, da grande tribulação, daqueles que aceitaram o sinal da besta 666 na testa ou na mão. Essa ira de Deus que vai ser derramada é para essas pessoas que rejeitaram o amor de Deus e aceitaram a enganação de Satanás. Presta atenção, meu irmão, porque o Espírito de Deus vem usando, revela ao seu coração, para que vocês ainda tenham tempo de se converter e aceitar Jesus como seu Salvador, para que essa ira de Deus não venha recair sobre vocês. Tenha misericórdia da tua própria alma. Peça misericórdia a Deus e salve a tua alma aí agora. Confessa aí agora Jesus Cristo como seu Salvador. E mantenha salvo, e somente aguarde a vinda do Cordeiro de Deus que vem nos buscar. Aí agora é sua decisão, você é quem escolhe se quer ser salvo ou se quer ser condenado. Assim diz a palavra de Deus. Hoje eu deixarei o caminho da vida e o caminho da morte, para que você escolha. Bom que vocês escolham o caminho da vida em Cristo Jesus e não escolham o caminho da morte. Então, meu irmão, ainda tem tempo. A porta da graça ainda está aberta. A porta da graça ainda não se fechou. Se arrependa aí agora, neste momento dos seus pecados, e receba Jesus como seu Salvador, e seja salvo, seja liberto, seja transformado. Em nome do Senhor Jesus, seja lavado e redimido no sangue do Cordeiro que verteu na cruz do Calvário. Vamos meditar mais um pouco na palavra do Senhor, porque eu não me canso de colocar a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 17. A queda de Babilônia, a visão da grande prostituta, assentada sobre a besta. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfémia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito
o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era, e já não é, mas que virá. Aqui há sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era, e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estas combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto nos seus corações que cumpram o seu intento, e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, meus irmãos, entenderam mais ou menos aí o que significa a Babilônia? A Babilônia, a qual a prostituta da época, e hoje existe ainda a Babilônia, ainda, o resto dela ainda, espalhado pelo mundo todo, certo? Então veja que a ira de Deus está sobre todos aqueles que vão ficar aqui na terra. Não me canso de repetir. Vamos meditar procurando o entendimento, cada versículo desse livro. Porque Satanás vai se levantar ainda nos finais dos tempos contra o Cordeiro de Deus. Mas com o sopro da boca de Deus, eles serão todos destruídos. Todo o inferno vai ser destruído somente com o sopro que vai sair da boca de Deus. E toda a igreja de Deus reinará aqui com Cristo Jesus por toda a eternidade. Meu irmão, o negócio aqui é especial, o entendimento desta palavra. Porque nós temos que estar do lado do Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Quem não quiser ser salvo, é problema seu, mas está sendo avisado pelo Espírito Santo de Deus, me usando agora, e levar para vocês essa mensagem, este livro que é revelador dos finais dos tempos. Pela misericórdia de Deus, Deus nos concede a levar
essa mensagem de misericórdia para vocês que ainda não entendem a palavra de Deus, para vocês que ainda estão seguindo uma religião, para vocês ainda que não estão seguindo a Deus, seguindo ao Cordeiro de Deus. Mas Deus está dando talvez a última chance para que vocês se convertam, para que vocês sigam o verdadeiro Deus, não siga religiões, porque tem muitos religiosos por aí perdendo a alma, se entregando a alma dele a uma religião, a ensinamento de homem, a ensinamento de pessoas que diz que é até Deus, de pessoas que diz que conhecem tudo, no fundo eles não conhecem nada, porque estão levando muita gente, muitas almas para o inferno com ensinamentos falsos, com distorção da verdadeira palavra de Deus. As pessoas estão ensinando as outras que diz que são sábias, distorcendo a verdadeira palavra de Deus. Nós devemos distorcer nem um tio sequer da palavra de Deus, nem devemos tirar e nem colocar. Devemos falar a verdadeira palavra, aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Isto sim nós temos que levar para toda a humanidade. É o reino de Deus, é salvação, é a graça que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a palavra, porque a palavra é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Vocês entenderam? Eu vou colocar aqui mais de um capítulo para a nossa meditação. Amém. Apocalipse, capítulo 18. A queda de Babilônia, lamentações sobre a terra. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente, com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo o espírito imundo, e coito de toda a ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. E os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribui-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: Estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus, que a julga. E os reis da terra, que se prostituíram com ela, e viveram em delícias, a chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem o fumo do seu incêndio, estando de longe, pelo temor do seu tormento, dizendo: Ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias de ouro e de prata, e de pedras preciosas, e de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlata, e toda madeira odífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, e de ferro, e de mármore, e cinamomo, e amomo, e perfume, e mirra,
e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e cavalgaduras, e ovelhas, e mercadorias de cavalos, e de carros, e de corpos, e de almas de homens. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Os mercadores dessas coisas, que com elas se enriqueceram, estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando e dizendo: